Olha, vamos conversar com Hilton Moreno, que é engenheiro eletricista, como entender as etiquetas dos eletrodomésticos na hora de comprar. É aquela que vem atrás, que tem uma coisinha amarelinha, vermelhinha, verdinha e tal? Também é aquela. Tem uma que é na hora que você está comprando, na embalagem. Essa daqui que eu estava falando. Por exemplo, essa é uma delas que seria legal a gente ver na hora que a gente está comprando, antes de comprar. Essa, por exemplo, é de um secador de cabelo. Essa etiqueta tem todo equipamento elétrico? Então, essa especificamente, que é o tal do selo ruído, ela Onde está escrito aqui, que é selo ruído? Bem grande, né, Regina? Bem grande. O selo ruído é para liquidificador, aspirador de pó e secador de cabelo. Ah, que interessante. E isso faz toda a diferença para a gente comparar os aparelhos que a gente quer comprar na hora que está escolhendo. Sim. Então, o interessante aqui é que essas etiquetas, em geral, tem muita informação escondida que a gente, se não souber interpretar, para mim, passa... Para mim, por exemplo, tem... É um desenho. Deve ter um monte de coisa interessante, mas preciso de tradução, Hilton. Vamos traduzir alguns? Bora lá. Então, vamos lá. Ele é de ruído. Então, o nível de ruído que ele está indicando é aqui. Ele vai marcar um número, onde tem esse XX. E aí, conforme o número que tiver marcado ali, vai ser classificado esse aspirador, secador, o que for, em nível 1, 2 até 5. Quanto mais verdinho, melhor. Menos ruído, menos barulho para incomodar. No caso aqui especificamente de secador de cabelo, que é o que a gente separou para falar, o ouvido humano ele aguenta até 85 decibéis continuamente por 8 horas. Então o limite aqui, as pessoas deveriam comprar secador com menos do que 85. Então quanto menos, melhor. Então, quer voltar a etiqueta ou não? Por enquanto não, acho que, por exemplo, esse daqui, ó, tá vendo? Isso aqui é tirado de um secador real. Esse aqui tem 80 dB. Indicado. Então, indicado na etiqueta do aparelho. Perfeito. Então esse seria alguma coisa bem interessante para ser comprado. Se tiver um com menos dBs ainda, melhor. dB é a unidade que mede a intensidade do ruído, né? Aqui, então, aquela é especificamente de ruído. Mas a gente está falando aqui de secador de cabelo, tem outras informações, né? Então, uma delas que a gente, na hora que compra, tem que prestar muita atenção é a voltagem. Porque no mercado tem de tudo. Tem aparelho que é só para 127 volts, que a gente fala 110, né? Ah, se é 127, por que a gente fala 110? Então, 110 era lá atrás. 80 anos atrás, quando começou a eletrificação no Brasil, era 110. Aí uns 30 anos atrás, mudou para 127, só que o hábito ficou 110. Então as pessoas falam 110, na verdade é 127. Eu posso traduzir como sinônimos. Sinônimo, é. Tá. Ou 220, que esse já é mais comum. Então, tem aparelhos que só funcionam em 120, 110, outros que só funcionam em 220. E de uns aninhos para cá, você tem os bivolts, que tanto faz se a tomada é 110, ele funciona. Esse é o mundo ideal, né, pra gente. É o mundo ideal. Então, você precisa saber qual é a voltagem na tua casa. Senão vai queimar. Se eu pego um 110, coloco numa tomada 220, queima. Contrário, não. A priori, não. A priori, ele não vai funcionar. Ou vai funcionar muito fraquinho. Tem algumas coisas específicas, não vem ao caso aqui, que até queimam. Se ele é 110, eu ligo Se ele é 220, eu ligo em 110. Tem até algumas coisas com alguns motores que até queimam, mas não precisamos nos preocupar com isso. Perfeito. O 110 no 220 queimou. Tá. Frequência, isso é padrão, esse não precisa. Agora, isso é que eu queria chamar a atenção, Regina, é o plug. O plug de 10 ou de 20 amperes tem a ver com o padrão da tomada. Então o que acontece? Existem dois plugs no mercado, o de 10, que o buraco é mais fininho, e esse, por exemplo, é um de 10. O buraco aqui é mais, o pininho é mais fininho. Tá. E tem o plug de 20, que o buraco, o pininho aqui é mais grosso. Tá. Então o que acontece? Se o plug é de 10, ok?
Ele entra um plug de 10, isso é um plug de 10, Tá. isso é uma tomada de 20. Ah, vai dar uma folga. Uma folguinha mais aceitável tecnicamente. Então, um plug de 10 numa tomada de 20, Encaixa. encaixa. Ao contrário, não. Então, se eu tiver um plug de 20, grosso, e quiser colocar numa tomada de 10, não vai. Nem dando uma forçadinha. O que acontece? Ou as pessoas forçam e vai, ou as pessoas usam isso aqui. Ah, e o adaptador. Esse é um adaptador criminoso, porque ele pega um plug de 20 e transforma num de 10. Por que é criminoso, Wilton? Porque, imagina, tá chegando 20 aqui, só que ele reduziu para 10. Qual? Isso aqui vai esquentar pra caramba e queima. Queima a pecinha, Queima essa peça, pode queimar o aparelho, pode queimar o cabo, pode queimar o Pode tapete, pegar fogo? pode pegar fogo na tua casa. E Criminoso. pega fogo. É criminoso. Criminoso. Então isso é um cuidado. Deixa eu ver. Eu até Pra não comprar. tinha para trazer uma pecinha. Quando que eu sei que é viável e quando não é viável? Então, primeiro assim, quando Esses você está... adaptadores. Então, o adaptador, ele é só para eu passar do padrão novo, aquele novo que tem esse formato Assim? aqui, de 3, para um antigo. Se eu tiver uma tomada antiga, eu preciso desse adaptador de novo para antigo. Esse ok, porque eu não vou trocar o que eu tinha, eu vou adaptar. Agora, nunca adaptar 20 para 10. É você querer colocar 10 pessoas num carro que cabem 4. Então, 20 para 10, não. Então, o único adaptador seguro, indicado, é o que transforma isso, o que adapta O desenho O desenho. novo para o desenho antigo, só Tá. isso. Então, na hora que a gente está comprando, é importante a gente saber se o plug é de 10 ou é de 20. E isso, por exemplo, no secador ele está escrito assim. Tem um outro slide para frente que ele fala quantos, mais um depois para frente, ele fala quantos amperes, quantos A tem a corrente. Isso eu sei na hora que eu estou comprando. Mais Olha lá. um, vamos ver se chega lá. É uma foto nesse ainda não. Aqui. Tá vendo aqui, ó? 16 amperes. 16A. Então, 16A no mercado só tem tomada de 10 ou de 20. Tá. Se aqui é 16, eu preciso de uma tomada de 20. Não vai pôr de 10 que não vai dar Não certo. vou. Então, se eu comprar um aparelho, eu vou na loja, compro um aparelho que é de 16. Isso eu posso ver lá na hora, na loja, se eu souber, se eu souber ler. Ou pergunto para o vendedor. Se for mais do que 10, a tomadinha que eu vou ter que ter lá em casa é essa de 20. Perfeito. Só que a maioria das pessoas não tem a de 20 em casa. Então E ele aí faz a compra, gambiarrinha e aí dá criminosa. Criminosa. Vamos fazer o seguinte, vamos respondendo as perguntas do pessoal Vamos de lá. casa. Se for o caso, aí a gente A chama gente os slides. volta, Pode vamos. ser? Claro. Então vamos lá. Perguntas, começando com a da Isabela. Um eletrodoméstico muito velho pode ajudar a aumentar a conta de energia? Ele não só pode, como ele faz aumentar a conta em relação a um eletrodoméstico mais novo. Isso porque os novos já têm tecnologias que são mais modernas e que, sobretudo, dão preferência aos aparelhos gastarem menos energia. Não é um eletrodoméstico, mas a lâmpada, o LED, por exemplo, com uma lampadinha de 5 watts, a gente faz o mesmo serviço, tem a mesma luz antes de uma lâmpada de 60. Tá, Então, assim, então coisas antigas gastam mais. perfeito. Próxima pergunta da Maria Eugênia. Existe diferença em gasto de energia de ar-condicionado portátil, janela ou parede? Qual é o melhor? Então, essa pergunta, a resposta completa é bem demorada, mas simplificando é assim. Para o mesmo ambiente, se eu tiver que para um quarto, 3x4, primeira coisa, eu tenho que achar o ar-condicionado certinho para aquele ambiente de 3x4, seja ele Tem um portátil, cálculo, tem um né? cálculo, seja portátil, janela ou parede. Tá. Então, primeira coisa para eu ter o melhor equipamento, o equipamento certo,
é dimensionar o aparelho certo. Agora, escolhido certo, entre eles, o que gasta menos é o de parede, é o tal do split. E dentro de parede tem duas tecnologias, uma antiga e uma nova que chama inverter. Está escrito na embalagem dele inverter. Esse inverter, ele economiza até 60% da energia em relação ao split não inverter. Tá. Muita economia de energia. Então, em primeiro lugar, o de parede, o split. Em segundo é o portátil e o que gasta mais é o de janela. Essa é a ordem, né, de gastos. Agora, sempre, seja o modelo que for, porque às vezes tua escolha pode ser por preço, né? Procura o que tem o selo do Inmetro, letra A, que aí vai ser, naquela tecnologia, o mais econômico. Tá certo. Próxima pergunta da Benedita. Qual eletrodoméstico costuma gastar mais energia numa casa? Essa é uma outra pergunta também que a gente precisa, a resposta não é imediata, falar é a geladeira ou é o chuveiro. A resposta aqui é um pouco assim, o gasto de energia é a potência do aparelho em watts multiplicada pelo tempo que ele fica usando. Tá. Então assim, às vezes eu posso ter um aparelho como a geladeira, que tem uma potência relativamente pequena, só que como ela fica 24 horas por dia ligada, ela gasta muito. Agora eu tenho um chuveiro elétrico, ele tem uma potência elétrica, às vezes é 10 vezes a de uma geladeira. Só que eu vou usar o chuveiro elétrico 15 minutos. Então essa resposta, assim... É relativa. É relativa. Quem tem, por exemplo, ar-condicionado em casa e usa o ar-condicionado, certamente o ar-condicionado é o vilão. Quem não tem ar-condicionado e não tem chuveiro elétrico, o vilão é a geladeira. Então depende muito do hábito e do que você tem na sua casa. Mas os principais alvos são geladeira, ar-condicionado, chuveiro elétrico. São os principais alvos. Próxima pergunta, José Luiz. Ouvi falar que usar eletrodomésticos em horário de pico, a partir das 18 horas, pode fazer aumentar a minha conta no final do mês. É verdade? Essa pergunta é muito oportuna. E a partir de janeiro desse ano, isso foi pouco noticiado. Passou a vigorar no Brasil para consumidor, qualquer consumidor de energia elétrica residencial, a tal da tarifa branca. E o que é a tarifa branca? Tarifa branca é o seguinte, você tem horários durante o dia que a energia elétrica é mais cara, mais barata ou um valor intermediário. Tá. O horário de pico é das 18 às 21 horas. O horário que a gente chega em casa quer um banho, Todo mundo quer o banco, quer um banho. Então o que acontece? É opcional, a partir de... Essa tarifa branca ela era válida para indústrias e coisas assim. A partir de agora, qualquer um pode ter. É opcional e você vai à tua concessionária e fala, eu quero ir para a tarifa branca. É opcional? É opcional, mas você tem que se inscrever. Você fala, eu quero. Só que acontece, para você decidir isso, e nos sites da ANEEL e das concessionárias, tem lá uma maquininha de calcular, bem facinha, que você digita lá os teus hábitos de consumo, eu tomo banho a esse horário, 2 pessoas, enfim, você dá lá o teu hábito, e aqueles programinhas vão dizer para você se vale a pena você passar para a tarifa branca ou não. Tem em alguns sites umas simulações de uma casa normal. O que está acontecendo lá está variando, está uma pela outra, dependendo do teu hábito, você pode ganhar de 5 a 7, 8 reais por mês na conta de luz se optar pela tarifa branca. Tá. Isso pode ser muito ou não. Agora precisa fazer a conta porque se você errar o cálculo, você vai pagar mais. Então se eu for para a tarifa branca errada, se você paga mais. Entendi. Se você falar, eu tomo banho das 7 às 8, mas começar a tomar banho das 5 às 6, enfim... Tem uma punição. Você vai acabar pagando mais. Então, a boa notícia nós temos uma tarifa flexível. Se você entrar lá e fizer a tua conta direitinho, pode ser que você tenha uma economia, vamos dizer assim, grosso modo, 10 reais por mês. Que no final do ano faz diferença. Pode fazer diferença para algumas pessoas. Isso precisa de informação e é opcional. Tá, então, é opcional.
totalmente opcional. Ninguém é obrigado a mudar. E se você não optar por essa tarifa branca, não muda a vida de ninguém. A gente está pagando o normal, que é uma tarifa fixa. Sim. É cobrado aquele valor por quilowatt-hora, independente da hora do dia, e você paga aquele valor. Então, que é o que a gente paga hoje, quem não optou. Perfeito. Hilton Moreno está no LinkedIn como Hilton Moreno, no YouTube Portal Potência. Os vídeos do YouTube continuam subindo? Continuam subindo, a gente tem novidade lá, tem programa novo no YouTube, chama Pode Isso, Professor. Eu pego uns causos ali horríveis de elétrica, explico por que não pode. Muito tá? instrutivo. Bem legal. É bacana, é legalzinho. Quem quiser aprender um pouquinho, vai lá. Portal Potência tem essa série Pode Isso, Professor. E no LinkedIn, Hilton Moreno. Hilton, igualzinho o hotel, com H. H-I-L-T-O-N. Hilton Moreno. Isso mesmo, Regina. Muito obrigada. Muito obrigado. Boas energias. Igualmente, para todos nós.